bem-vinda, minha amada maravilhosa! Já pegou a tua Bíblia? Porque nesse devocional nós vamos falar do capítulo 4 do livro de Esté, onde Mardoqueu pede ajuda a ela. E nós vamos ver tudo o que aconteceu. Se você chegou nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Se você está começando o devocional por esse vídeo, já tem 3 vídeos aqui no canal. No capítulo anterior, nós vemos que Mardoqueu foi fiel a Deus em tudo. E quando nós somos fiéis a Deus, nós incomodamos o mundo, incomodamos pessoas. Pessoas não se agradam porque pensam que você pode ser melhor do que ela, mas não é nada disso. Nós que somos mulheres de Deus, cristãs, que honramos ao Senhor Jesus, nós temos que obedecer ao Senhor em tudo, porque em tudo que servimos ao Senhor. E nós vimos que Mardoqueu, ele não se curvou perante Amã. Amã ficou com orgulho ferido e não quis só apenas destruir Mardoqueu, mas quis destruir todo o povo judeu. E nesse capítulo 4, Mardoqueu, ele vai pedir ajuda a Esté. Já pegou sua Bíblia? Vamos lá, vamos ler, porque hoje esse capítulo está maravilhoso. Versículo 1 do livro de Esté. Quando Mardoqueu soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias e em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram. E muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Isso era um costume onde os judeus, quando queriam se humilhar e buscar ao Senhor, faziam. Eles rasgavam as suas vestes, colocavam a veste de pano grosseiro em sinal de humilhação, em sinal de busca ao Senhor, se humilhando, se desfazendo de tudo aquilo que para eles era importante naquele momento, para se dedicar a chamar a atenção do Senhor. Todos os judeus de todas as províncias começaram a clamar, começaram a jejuar, começaram a chorar e começaram a se humilhar diante da presença de Deus, porque havia saído um decreto em todos os judeus, num determinado tempo aqui, no 13º dia do mês de Adar, se não me falha a memória, iriam perder a sua vida sem direito à defesa. Tudo por conta do orgulho de um homem chamado Amã. Porque os judeus, eles adoravam apenas a Deus. Os judeus tinham sido escravizados justamente por conta da prática da idolatria. E muitas vezes nós estamos idolatrando coisas, pessoas, momentos e esquecendo que nós temos que adorar apenas somente a Deus. E os judeus tinham consciência de porquê, do motivo deles estarem ali escravizados. Por mais que eles tivessem liberdade de cultuar a Deus, de estarem ali trabalhando, comercializando, comprando, tendo sua casa, porém, eles se voltaram a honrar, a adorar somente a Deus. E por isso saiu esse decreto, onde Amã, um homem usado pelo mal, teria exterminar todos os judeus. E com isso, os judeus estavam se humilhando, querendo uma resposta de Deus. E daqui uma ferramenta. Quando alguém te ameaçar, quando alguém te acusar, quando o problema surgir, não negue ao Senhor teu Deus. Não negue a Deus. Ah, Carla, mas não aconteceu nada na minha vida. Às vezes a pessoa pede para você mentir, pede para você enganar, pede para você roubar, pede para você falar para o chefe, um colega de trabalho, que a pessoa vai se atrasar porque aconteceu um problema e na verdade é mentira. A pessoa te convida para você estar em um meio que não é para você estar, que um meio que não louva a Deus e você está lá.
A pessoa chama você para ir para balada, para estar se relacionando com outras pessoas, conhecendo pessoas que só querem se aproveitar de você, querem tirar, desfrutar de você e te abandonar. Então, quando nós honramos ao Senhor, honramos também no modo como nos comportamos. E Mardoqueu, ele honrava ao Senhor. Por isso que ele não dobrou os joelhos perante Amã. E aqui, quando você busca ao Senhor, te prepara. Você vai passar por luta, por provação, mas é Deus que dá o socorro. E aí nós vemos, eu falei aqui, acho que no primeiro episódio aqui do devocional, Deus vê as coisas antes delas acontecerem. Por isso Esther já estava no reino como rainha. Ela ainda não sabia porque Deus havia permitido ela se tornar rainha. E nós vemos aqui o problema chegando. E Mardoqueu, nesse capítulo, vai falar com Esther para que interceda pelo povo. E é justamente nessa parte porque Esther ficou aflita, sem saber, porque o rei Assuero não sabia de que etnia ela era, de que povo ela vinha. Tanto é que Mardoqueu a orientou a não falar qual era a sua origem e ela obedeceu. Toda vez que obedecemos ao Senhor, o Senhor nos abençoa. E ela ficou sem saber o que fazer. Tanto é que nesse capítulo aqui nós vemos que ela soube que Mardoqueu estava na entrada do palácio com roupas de cinza, mandou roupas para ele se vestir, ele não quis. E ele mandou um certo recado para ela. No versículo 9 do capítulo 4, fala bem assim: Ataque, que era um eunuco que estava ali servindo Esther, fez o que Mordecai tinha pedido. E Esther mandou o Ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai: É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, entre no palácio de dentro para falar com o rei, a não ser que seja recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para esta pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando recebeu essa mensagem de Esther, Mardoqueu mandou o seguinte recado para ela: Não pense que por você morar no palácio, só você dentre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação dessa, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Diante da ameaça, você tem que se posicionar. E, na maioria das vezes, nós vemos as dificuldades no caminho, os problemas, os obstáculos, porque nós somos seres humanos, nós temos uma visão limitada. Mas, quando nós confiamos no Deus que servimos, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, assim como Paulo disse em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Agora você tem que usar a arma espiritual certa. Que Esther, no momento em que ela caiu na real, que ela disse: não posso ficar em silêncio, não posso ficar sem fazer alguma coisa. Que Mardoqueu falou para ela: se você se calar, não pense que você, só você dentre os judeus vai sobreviver. Porque o céu vai enviar algum recurso. Deus, ele cuida do seu povo. Você foi chamada para se posicionar nesse tempo dentro da tua família. Deus, ele quer usar você como coluna, mas para isso você tem que se colocar na posição. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar, você tem que clamar. Clamar a Deus, a oração de uma pessoa contrita, quebrantada, humilhada, move a Deus. Deus, ele ouve, ele vê. E para isso você tem que tomar esta posição.
E olha só o que aconteceu. Depois que Esther, ela viu a situação e Mardoqueu falou com ela, não pense que só você vai escapar do céu. Deus ele pode enviar o recurso, mas para isso, quem sabe você não foi feita rainha para ajudar em um momento como esse. E aí Esther disse, então vá, diga a todos os judeus que não comam e nem bebam durante 3 dias. Que eu, junto com as minhas servas, também faremos o mesmo propósito. Vamos jejuar, não vamos comer nem beber durante 3 dias. E eu vou me apresentar ao rei. Se eu morrer, morrerei. Ou seja, ela foi buscar auxílio no Senhor, porque é Deus que dá a resposta. Não adianta você buscar ajuda, ajuda por pessoas. Pessoas podem até te ajudar, mas tem momentos que é só você e Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer na tua vida, então ore, busca, apresente ao Senhor a sua causa. Fale a Deus, olha Senhor, estou passando por isso aqui, me ajuda. E é assim que Deus ele vai se apresentar diante a você, se você clamar, se você buscar. E esse foi o capítulo 4 do devocional do livro de Esther, que é assim um livro maravilhoso, de uma história que mostra que devemos ser fiel, obediente a Deus. Quando somos fiéis e obedientes a Deus, o inimigo pode até se levantar, mas ele não vai prosperar, se você também se posicionar. Esse foi o nosso devocional de hoje. Deixa aqui o seu comentário, já curte e se inscreve no canal, não é maravilhoso? Se você ainda não é inscrita para não perder os novos vídeos aqui no canal, está recheado de vídeos falando sobre como vencer a comparação, como vencer a inferioridade em Cristo Jesus. Porque se você chegou pelo devocional, o meu canal não é sobre devocional. O meu canal é sobre como você aprender a se amar, fortalecer sua autoestima e restaurar sua identidade em Cristo. Aí, a partir daí, você vai começar a identificar suas feridas emocionais para poder vencer em Cristo Jesus, porque Ele é o único. Ele é que cura, Ele é que salva, Ele é que liberta, Ele é que transforma. O nosso Senhor Jesus Cristo é que pode todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida e eu te vejo no próximo devocional.